Os Estados Unidos da América e a Europa concordaram em garantias de segurança conjuntas para a Ucrânia, e Washington está preparando novas sanções contra Moscou. Como foi declarado em Washington, o plano de paz americano-europeu para prevenir futuros ataques russos contra a Ucrânia prevê o fortalecimento do exército ucraniano, o posicionamento de tropas europeias em território ucraniano e a ampliação do uso da inteligência americana. Além disso, a Europa está pronta para sustentar o exército ucraniano, já que ele manterá um efetivo de 800 mil soldados em tempos de paz. Mas o que é ainda mais interessante é o fato de que os Estados Unidos da América e a Europa finalmente sincronizaram suas propostas e estão prontos para enviar tropas à Ucrânia em caso de uma nova agressão de Putin. Mesmo com a paz, algumas tropas europeias ainda ficarão na Ucrânia. No Kremlin, já estão gritando que rejeitam esse plano de paz do ministro. Em resposta, em Washington declararam que estão prontos para impor novas sanções contra a Rússia e seus aliados, caso Putin não aceite o plano de paz em breve. Nesta edição, vamos analisar juntos as últimas versões do plano de paz e do documento sobre garantias de segurança dos Estados Unidos da América e da Europa. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e escreva um comentário detalhado neste vídeo. Isso ajuda muito na divulgação dos vídeos no YouTube e eu ficarei muito grato por isso. Inscreva-se também no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição do vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Vou iniciar este episódio com a notícia mais recente sobre as sanções. Os Estados Unidos da América estão preparando uma nova rodada de sanções contra o setor de energia da Rússia. Se o ditador russo Vladimir Putin rejeitar o acordo de paz com a Ucrânia, novas medidas podem ser anunciadas já nesta semana, segundo a Bloomberg, citando fontes. As sanções podem afetar navios da Frota das Sombras da Rússia e negociantes que facilitam transações de petróleo russo. Porém, segundo interlocutores dos jornalistas, a decisão final será do presidente Donald Trump no início da semana. O ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, Scott Bessent, já discutiu novos planos de sanções com embaixadores europeus. E aqui é importante notar que essas sanções foram discutidas não apenas com os europeus, mas também com a equipe de Vladimir Zelensky. Tudo isso aconteceu em Berlim, e há muitos detalhes interessantes sobre essas negociações em Berlim que vamos discutir juntos. Como relata o New York Times, segundo autoridades e diplomatas americanos e europeus que se reuniram com líderes ucranianos em Berlim nos últimos 2 dias. Aprovaram 2 documentos que definem garantias de segurança. Esses documentos sobre questões de segurança devem se tornar a pedra angular de um acordo mais amplo, voltado para alcançar um cessar-fogo e o fim da guerra como um todo. Eles também têm como objetivo convencer a Ucrânia a ceder território como parte de um acordo de paz e a desistir da adesão formal à OTAN. Bem, como declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, abre aspas, estamos vendo um progresso real e concreto. Esse progresso foi possível graças às ações coordenadas da Ucrânia, da Europa e dos Estados Unidos. A seguir, será apresentada uma citação do New York Times. No entanto, um cessar-fogo amplo, ao que tudo indica, ainda permanece inalcançável, em parte porque a Rússia não é parte dessas negociações. Qualquer acordo de cessar-fogo exigirá concessões significativas, seja do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, seja do ditador careca, Vladimir Putin. Embora Zelensky esteja preocupado com as propostas americanas, especialmente em relação a concessões territoriais, Putin não demonstrou qualquer flexibilidade em suas exigências. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, afirmou na terça-feira que seu governo continua exigindo firmemente que a Ucrânia entregue a parte de Donbass que a Rússia ainda não controla, e que não permitirá a presença de tropas de países da OTAN no território da Ucrânia. Além disso, a Casa Branca declarou que a questão territorial continua sendo um obstáculo, mas expressou confiança de que, apesar da declaração pública de Putin, o chefe do Kremlin acabará aceitando a presença de tropas europeias na Ucrânia, desde que não atuem sob a égide da OTAN. Esse resultado veio do esforço conjunto dos Estados Unidos e da Europa. Pela primeira vez em meses, autoridades europeias disseram que estão colaborando com sucesso com negociadores americanos e o presidente Trump.
No entanto, na Europa, para ser direto, há a opinião e o receio de que todo o trabalho diplomático com os americanos pode ser inútil se não for possível resolver o desacordo fundamental entre a Ucrânia e a Rússia em relação aos territórios. Autoridades americanas e europeias declararam que os documentos sobre questões de segurança foram acordados durante mais de 8 horas de discussões intensas com Zelensky em Berlim no domingo e na segunda-feira. E aqui está um ponto interessante. Como se descobriu, nas negociações em Berlim participaram não apenas as delegações ucraniana e americana, mas também os altos dirigentes e representantes dos órgãos de segurança nacional, de cerca de 10 países europeus, incluindo França, Alemanha, Itália e Reino Unido. Um dos dois documentos expõe os princípios gerais. Eles são compromissos parecidos com as garantias do artigo 5º da Carta da OTAN, que obriga todos os membros a ajudar qualquer país atacado. Esse é um dos documentos. O segundo acordo, que autoridades americanas descreveram como um documento operacional para a cooperação entre os militares, contém informações mais detalhadas. Nele é explicado como as forças americanas e europeias vão cooperar com os militares ucranianos para garantir que a Rússia não tente novamente tomar o território ucraniano nos próximos anos. Vale ressaltar que até agora nenhum dos documentos foi publicado. E agora fontes afirmam que o documento operacional, ou seja, o segundo, contém várias diretrizes específicas destinadas a tranquilizar a Ucrânia em diferentes cenários de uma possível invasão russa. Um funcionário americano disse que o documento descreve de forma muito específica como prevenir uma nova invasão e punir a Rússia caso ela aconteça. Dizem que o documento apresenta diferentes cenários de guerra, diferentes cenários para uma possível nova invasão de Putin e cenários de resposta dos aliados. Ou seja, isso é mais amplo que o artigo 5 da Carta da OTAN, que não exige envio de tropas. A Ucrânia conseguiu garantir que fossem descritos cenários completamente diferentes e que isso fosse registrado no documento, para que, se algo acontecer, possam dizer: olhem, aconteceu. Mas ainda assim, o principal garante de segurança nos documentos é chamado de exército ucraniano. E a principal tarefa agora é um plano para aumentar o efetivo do exército ucraniano para o nível de tempo de paz, com 800 mil militares equipados com tecnologia e equipamentos modernos, para servir como um forte fator de dissuasão contra a Rússia. Durante a guerra, o exército ucraniano chegou a cerca de 900 mil integrantes e, para comparação, o exército da Alemanha conta com cerca de 180 mil militares contra os 800 mil que haverá na Ucrânia. Por isso, manter essas forças exigirá um apoio constante e significativo para a Ucrânia. Isso é afirmado em uma declaração conjunta dos líderes de 10 países europeus e dos mais altos funcionários da União Europeia. Então, no segundo documento, estão listados detalhes muito específicos sobre o equipamento militar de que a Ucrânia precisa e quem vai financiar tudo isso. Os europeus devem assumir um compromisso permanente, como eles mesmos disseram, de apoio constante e significativo à Ucrânia. O documento também apresenta detalhes sobre as forças militares lideradas pela Europa, que prestarão assistência à Ucrânia, atuando dentro do país para garantir a segurança do espaço aéreo e marítimo. Eles protegerão o mar e o espaço aéreo com suas próprias forças. As autoridades se recusaram a fornecer detalhes sobre quais países vão posicionar tropas na Ucrânia, mas sabe-se que se trata exatamente do envio de tropas diretamente para o território ucraniano. Espera-se que essas tropas fiquem baseadas no oeste da Ucrânia, longe da linha de cessar-fogo, para servir como um fator extra de dissuasão contra qualquer futura agressão russa. Diplomatas franceses e britânicos elaboram proposta para enviar tropas europeias à Ucrânia, em uma coalizão de cerca de 30 países chamada de Coalizão dos Dispostos. E então, como disseram os oficiais, basicamente haverá um documento separado sobre o envio de tropas que funcionará como um cardápio no qual cada país poderá escolher. Alguns enviarão tropas, outros darão dinheiro, fornecerão armas ou cuidarão da logística. Trump já declarou várias vezes que não enviará tropas americanas para a Ucrânia. Em vez disso, segundo autoridades, o documento operacional detalha como os Estados Unidos usarão seus vastos sistemas de inteligência para ajudar a monitorar o cessar-fogo e identificar atividades russas que possam indicar que os ocupantes estão se preparando para um novo ataque.
Os americanos também ajudarão a verificar o cumprimento do acordo pela Rússia e a evitar que pequenos confrontos com a Ucrânia virem nova guerra. O documento também detalha como os Estados Unidos da América ajudarão a identificar tentativas da Rússia de organizar operações de bandeira falsa que poderiam dar a Moscou um pretexto para retomar as hostilidades. E agora, um dos principais problemas é o receio de que as futuras garantias de segurança possam se mostrar insustentáveis. Bem, semelhante ao acordo de 1994 que conhecemos como Memorando de Budapeste. A Rússia violou esse memorando em 2014, depois novamente em 2022, mas as partes que o assinaram praticamente não tomaram medidas militares para proteger a Ucrânia. Autoridades americanas e europeias declararam que as novas garantias de segurança terão força jurídica obrigatória e serão reguladas pelos procedimentos de cada país. Autoridades americanas informaram que Trump concordou em submeter as garantias de segurança ao Senado, onde normalmente os tratados são ratificados, embora ainda não esteja claro se elas serão oficialmente apresentadas como um tratado entre os dois países. Os americanos voltam a fazer manobras, tentando formular algo que pareça garantia, mas sem ser exatamente isso. Zelensky declarou recentemente que os documentos serão finalizados nos próximos dias e que espera que as autoridades americanas então entreguem todos esses documentos a Moscou e se encontrem com a Ucrânia. Talvez já neste fim de semana. Aqui vou deixar reticências. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários deste episódio. E amigos, se este episódio lhes pareceu interessante e útil, vocês podem apoiar o trabalho deste canal com sua doação ou assinatura paga de patrocínio. Pelos links e dados na descrição deste vídeo, está escrito lá mesmo, apoiar o canal Alexei Pichi, e embaixo estão todos os dados, todos os links. Escolha o formato mais conveniente para você. Eu vou ficar grato por qualquer apoio de vocês. É isso, cuidem-se, tchau a todos.